Pai querido, nos colocamos em Tua presença nesta noite, meu Deus, e em primeiro lugar queremos te agradecer, porque mais uma semana estamos reunidos para poder estudar a Tua palavra, para conversarmos daquilo que é tão importante para nós, meu Deus, que é estarmos diante de Ti com o objetivo de aprender, de receber do Senhor. E agradecemos, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã que está conectado conosco, mesmo que à distância, mas estão ligados conosco, Senhor. Agradecemos pelos irmãos que estão aqui presentes, e lhe agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, e lhe pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha trazer uma unção especial. Sabemos que estamos separados por uma distância, mas estamos unidos pelo Teu Espírito, que a mesma unção que está aqui na Tua casa, possa estar também na casa dos Teus filhos, ou em qualquer outro lugar que eles estejam, que o Teu Espírito esteja tocando, falando, trazendo transformação, vida e bênção para todos os Teus filhos. Pai, que o Senhor venha trazer uma revelação da Tua palavra, um entendimento, porque o desejo do nosso coração é crescer na Tua presença, crescermos, meu Deus, debaixo da Tua unção e debaixo do Teu poder. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo tipo de bloqueios, barreiras, que sejam diabólicos, humanos, espirituais, toda força contrária, sai em nome de Jesus, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nas nossas vidas. Nós lhe pedimos nesta noite, e agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, vamos fazer uma leitura do texto bíblico. Abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 6, a partir do verso 11, o versículo 11, é um texto bem conhecido, né? Eu quero compartilhar com vocês esta noite aqui um pouco da palavra de Deus. Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante, diz assim, ó: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se fossem um só homem. Então a gente leu do verso 11, versículo 11 até o versículo 16. Queridos, o tema da palavra de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, é: a mudança que eu quero nos outros começa em mim. Vou repetir: a mudança que eu quero nos outros começa em mim. É o tema para a nossa palavra nesta noite. Então vamos nos situar na palavra, entender um pouco. É uma história bem conhecida, mas talvez nem todos conheçam o contexto dessa história, para a gente poder entender o que Deus está falando com Gideão, e com isso também nós possamos aprender essas lições preciosas que o Senhor deixou para a gente na palavra de Deus. Esse momento é um momento que está descrito no livro de Juízes. Juízes é um livro que a gente lê e vê muitos altos e baixos do povo de Israel. Momentos em que eles estão bem, momentos que eles estão mal, e você percebe isso muitas vezes. Não que eles estivessem um dia ruim, um dia bom, um dia ruim, um dia bom, não. Como está escrito no livro, e às vezes a diferença de um capítulo para o outro, nos parece às vezes que foi muito próximo, mas não. Geralmente era de uma geração para outra geração.
mas descritos de forma resumida aqui no livro, né? E nesse período que nós estamos lendo aqui, o que acontece? O povo tinha deixado a Deus e estava adorando outros deuses, né? E como consequência disso, como descrito já na palavra de Deus, nas leis de Deus, quando o povo abandonava a Deus, aquelas bênçãos que o povo vivia por servir a Deus, deixavam de estar sobre a vida deles. Não era uma coisa automática, levava um tempo, mas chegava uma hora que Deus deixava de abençoar, e aí o povo sofria, né? Uma das promessas era prosperidade, era segurança, era vencer os adversários, e nesse caso aqui, o povo de Israel estava sendo dominado por um povo estrangeiro da região de Midian, chamado midianitas. Os midianitas vinham de época em época, atacavam o povo de Israel e levavam tudo. A Bíblia diz que eles eram como uma nuvem, como gafanhotos. Eles eram muito poderosos. Eles vinham, atacavam, levavam a colheita, levavam os animais, levavam tudo. Aí levavam um tempo, o povo de Israel trabalhava de novo, começava a reconstruir, refazer as coisas. Eles vinham de novo e atacavam mais uma vez. E nesse contexto de sofrimento, de humilhação, de pobreza, entra na história, né, o capítulo 6, que o povo reclamou com Deus. Deus, por que nós estamos sofrendo? Por que não sei o quê? Cadê as suas promessas? E a Bíblia diz no começo do capítulo 6, nós não lemos o comecinho, lemos, né, do 11 em diante, Deus manda um profeta e fala para eles: a causa de tudo isso é porque vocês se tornaram idólatras, vocês me deixaram e seguiram aos deuses estrangeiros, então vocês estão colhendo aquilo que vocês plantaram, né? E aí aparece uma ação de Deus para começar a trazer uma mudança, que é a partir do versículo 11 que nós começamos a ler. Deus observa e vê um homem em Israel que tinha um espírito diferente da maioria daquele povo. Ele era um homem inconformado. Gideão era um homem inconformado. Vou usar um termo mais popular, era um homem meio revoltado. Como assim revoltado, pastor? Ele não concordava, ele não gostava daquilo, ele estava chateado, né, com tudo aquilo. E a Bíblia diz que a reação dele aquele domínio midianita era fazer algo em comum, porque ele plantou lá o trigo, como todo mundo estava plantando, porque era uma plantação de subsistência para se manter, talvez até para vender e trocar por outras coisas que precisavam, normal, né, um sistema normal. Mas ele não aceitava a ideia de que ele iria plantar, trabalhar, e a qualquer momento os inimigos viriam, levariam tudo aquilo que ele trabalhou e produziu, e a sua família ia passar necessidade. Então aquilo ele não aceitava de forma nenhuma. Então ele teve uma ideia. Ele pegou o trigo, começou a colher o trigo, e ele levou para um lugar diferente, né? Normalmente o trigo ele ia para um local, e ali as pessoas malhavam. Quando fala malhar o trigo, era bater o trigo para soltar os grãos das hastes, para poder fazer o processamento do trigo, né? Fosse para vender ou fosse para consumo próprio, tinha que fazer isso, né? E o que ele fez? Em vez de ele pegar o trigo e ir lá para um terreno, um espaço, né, para poder fazer isso, que normalmente era feito assim, colocava para secar, batia, tal. Eu vou usar um termo brasileiro para você ter uma ideia. Quem já trabalhou em agricultura no interior, já plantou, nos sítios tem aquele lugar chamado terreirão, né? O que era um terreirão? Vou usar, para quem, Davi, que é da cidade, tinha assim, eu lembro de um sítio que tinha assim, era grande assim, tipo uma quadra, era feito de tijolo batido, tijolo mesmo, só no chão, tijolo no chão. Não era piso, cimento, era tijolo. Era grande, maior que uma quadra, e era plano. Só que nesse sítio que eu ia, por exemplo, era uma plantação de café. Então eles colhiam café, colocavam ali e espalhavam. Depois eles ficavam mexendo o café para o sol e secando, roda daqui, né? Quem já fez com feijão também coloca no lugar, coloca para secar, né?
Era uma coisa muito comum da agricultura aqui no Brasil. O nome é terreirão, que o pessoal antigo do sítio falava. E lá eles também tinham os espaços para poder secar os grãos e deixar eles para poder malhar, bater, tirar das hastes. Mas Gideão fez uma coisa meio diferente. O que ele fez? Ele pegou o trigo e levou para o lugar onde se pisava as uvas. O lugar que se pisava as uvas, o nome era lagar, não era lugar, lagar. Então era como se fosse um grande tanque que se colocava as uvas ali e se pisava. Eu nunca vi pessoalmente um lugar desse, mas já vi na TV, né? Lá no sul, onde eles fazem vinho, fazem suco, então eles põem no lugar lá para o pessoal pisar as uvas. Hoje existe método industrial, mas ainda tem esse método artesanal. Naquela época era assim. Por que Gideão pegou o trigo e levou no lugar onde se pisava as uvas? Porque quando alguém fosse procurar trigo, ou era na plantação, ou geralmente era o trigo lá naquele terreirão, num estoque, num lugar normal. Ninguém podia imaginar que alguém estava malhando o trigo no lugar onde se pisava uvas. Foi uma estratégia que ele teve para quê? Para tentar salvar alguma coisa para a família dele. Fala, pastor, mas que coisa doida. Verdade, irmãos. Dentro da realidade de Gideão, isso foi uma criatividade para poupar a família dele da fome. Né? Foi o pensamento que ele teve de se rebelar um pouco contra a dominação midianita. E o Senhor Deus apareceu, né? O anjo do Senhor apareceu para ele e falou assim: Gideão, você é um homem corajoso. Deus tá com você, Gideão, porque você é um homem corajoso. Você está arriscando fazer isso, porque se os midianitas pegam você, é perigoso até você morrer. Não vão só levar a sua plantação, vão te matar também, porque você estava escondendo as coisas deles. Né? Deus viu alguma qualidade nele, né? Essa ação dele de fazer alguma coisa, baseado no seu inconformismo. E eu quero falar a primeira coisa para vocês: Deus está procurando gente inconformada. Como assim, pastor? Verdade, gente que não se conforma do jeito que a coisa está, porque o termo se conformar quer dizer estar numa forma pré-estabelecida, numa forma. Então, todo mundo meio que aceitava a ideia de época em época, os midianitas vêm, levam alguma coisa, a gente passa uma necessidade, vai sobrevivendo e se conformou com aquilo. Gideão não se conformava com aquilo. Então, quando Deus procurou alguém para começar uma mudança, Deus procurou alguém inconformado. Tá? Primeira coisa, se você é aquela pessoa que aceita tudo está bom, né? Não, irmãos. Quando a gente olha para esse mundo, você acha que está bom? Eu não acho. Quando você olha para a humanidade dos nossos dias, você acha que está bom? Eu acho que não. Né? Tem aquela pessoa que é o conformado religioso, né? Tudo está nas mãos de Deus, tudo está no plano de Deus, seja feita a vontade de Deus, né? Mas não é assim, irmãos, né? Paulo fala: não vos conformeis com esse mundo, está lá em Romanos 12, não é para conformar, né? Nós somos agentes de mudança, dentro da nossa realidade, dentro da nossa possibilidade, nós somos agentes de mudança. E aí Deus viu em Gideão essa qualidade, e aí o Senhor envia o seu anjo, aparece para Gideão e fala: Gideão, você é corajoso, né? Quando Deus envia o seu anjo, o anjo conversa com Gideão, né, como expressa toda a sua revolta. Ele foi até meio grosseiro com o anjo, parece até estranho a fala dele com o anjo, né? O Senhor veio, conversou com ele e falou, né? Aqui, o verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, o Senhor está com você. Qual foi a resposta de Gideão? Ele chorou: muito obrigado, que bom, né? A resposta de Gideão foi meio mal criada aqui, versículo 13. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Gente, talvez seja uma das falas mais esquisitas que alguém fala para Deus. Que normalmente quando um anjo aparecia, o Senhor aparecia, um profeta aparece, a reação é: obrigado, Senhor, ficar todo agradecido, adorar. Não, ele expressou tudo, jogou para fora toda a sua revolta, né? Toda a sua revolta ele falou, ele botou para fora mesmo, né?
E aqui a gente vê algumas coisas interessantes nessa fala de Gideão aqui, né? Primeiro, nós já falamos que ele era um inconformado, ele expressou sua inconformidade, e aí ele mostra que sabia a história do povo de Israel. Ele sabia que Deus já, a história, cadê a história? Que o Senhor liberta, que o Senhor faz isso, aquilo outro. Então ele tinha um certo conhecimento da história de Israel, que Deus abençoava, que Deus protegia, que Deus guardava o seu povo. E aí ele cobra, se Deus prometeu, por que não está acontecendo agora? Onde está Deus? Aí ele chega à conclusão que Deus os abandonou. Então o que eu quero chamar a sua atenção nisso aqui é o seguinte: grande parte das pessoas lembram-se das promessas e são muito rápidos para cobrar a parte que lhes é devida, entre aspas. Quer dizer, e a promessa? Senhor, a tua palavra diz, Senhor, o Senhor fez uma promessa, onde está a tua promessa? Será que o Senhor não vai atender? Será que o Senhor não vai me abençoar? Mas poucas pessoas estão atentas às condições vinculadas à promessa. Como assim, pastor? Condições vinculadas à promessa? Exatamente. Toda vez que você olhar um texto bíblico dizendo, eu vou te abençoar, eu vou prosperar, eu vou fazer isso, aquilo, leia o texto todo que você vai perceber o seguinte, que há uma condição para que essa promessa se cumpra. Você não vai ver promessa de bênção sem alguma ação da nossa parte. Toda vez que Deus fala que vai abençoar, Ele pede algum tipo de ação, algum tipo de atitude, Ele pede alguma mudança da nossa parte. Ele diz, se fizerem assim, 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 eu vou fazer assim, assim. Então, leiam inteiro. Geralmente as pessoas só lembram da promessa para cobrar, mas que esquecem que toda promessa tem junto com ela uma condição para que ela se realize. Então Gideão lembrou, falou aos nossos antepassados, tal, mas não está acontecendo isso. Deus os abandonou. Mas ele estava errado. Por quê, irmãos? Na verdade, não foi Deus que abandonou o povo, foi o povo que abandonou a Deus e foi atrás dos outros deuses. Entenda uma coisa, Deus é perfeito. Se alguma coisa está errada, é melhor você olhar para você mesmo antes de querer cobrar a Deus. Pastor, eu não posso falar com Deus? Pode. Senhor, estou passando, estou sofrendo, estou doente, está uma luta. Senhor, me ajude a entender o que está faltando em mim, o que eu preciso fazer para mudar isso. Aí você está na conversa correta. Aí Deus, o anjo do Senhor, diante da resposta de Gideão, né? Deus vai tratar com ele, né? Deus vai lidar com ele. Mas eu anotei aqui na minha leitura, quando eu preparo, eu sempre faço algumas anotações, né? E eu coloquei aqui, reclamar não adianta, precisa fazer alguma coisa. Então, quando a pessoa está descontente, reclamar não vai resolver. Tem gente que quando tem problema, ele dana a falar. O pessoal costuma usar um termo assim, né? Fala igual o pobre na chuva, né? E fala, e reclama. Primeira coisa para entender, reclamar não muda nada. Outra coisa é que as pessoas têm mania de ficar falando para os outros coisas que eles não podem resolver. Vamos falar com quem resolve? Você tem um problema para resolver? Você acha que Deus pode te ajudar? Então você vai falar com Deus, não é para os outros. Aqui Gideão reclamou, mas falou com Deus. Eu acho que Deus não está atendendo, Deus nos abandonou, falou para Deus, reclamou, né? E aí, irmãos, o anjo do Senhor dá uma resposta para ele. Aqui no versículo 14, o Senhor diz assim para ele, então o Senhor Deus ordenou a Gideão, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas, sou eu quem está mandando que você vá. Então o Senhor falou assim, vá em toda a sua força e livre. Alguém fala, puxa, que palavra bonita, irmãos. Não, Deus estava, na verdade, era botando pressão em cima de Gideão. Como assim botando pressão? Porque as pessoas às vezes falam muito, mas na hora de fazer, as pessoas não fazem. Então, o que Deus estava dizendo para Gideão? Vai lá, você não é forte, você não é o cara, vai lá e vence os midianitas então. Vai lá com toda a sua força. O texto aqui diz assim,
vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Senhor quem está mandando que você vá. Pode ir, vai lá. Qual foi a reação de Gideão? A reação de Gideão foi a reação de quase todo mundo. Sabe o quê? A gente quer que faça, a gente quer que mude, a gente quer que a coisa aconteça, a gente quer que Deus mande alguém, a gente quer que o pastor ore por nós, a gente quer que o pastor vá lá resolver o problema, a gente quer lá que o líder faça isso, faça aquilo, né? Reclamar todo mundo sabe. Aí Deus fala, tá bom, então vai lá e resolve. Aí quando Deus fala para a gente resolver, aí a gente tem razão e tem desculpa para não fazer. O que Gideão falou para o Senhor aqui, ó? Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Quando Deus falou assim, então você está reclamando? Gideão, vai lá na sua força e resolve você. Então, quando Deus falou, resolva você, já que você está reclamando, qual foi a resposta dele? Senhor, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu vou libertar Israel? Porque, irmãos, para reclamar tem muita gente, mas na hora de fazer tem pouca gente ou quase ninguém. Aí ele argumentou com o Senhor e deu uma resposta. Aqui, ó, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Quer dizer, tinha a tribo de Manassés, uma das 12 tribos de Israel. Ele falou, a minha família é a mais pobre. Quer dizer, aqui tem menos influência no meio de outras tribos. E aqui diz assim, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Na hora dele ter que colocar a cara a tapa, dele fazer alguma coisa, qual foi a reação dele? Foi dizer, eu não posso, eu não consigo, a minha família é pobre, eu sou a pessoa menos importante, eu sou o menor da minha casa, eu não tenho condições. Gente, tem gente, irmão, que para reclamar ele é um leão. Para reclamar, fala, ruge, reclama, mas na hora de fazer, a pessoa fica dando motivo, fica dando desculpa, por causa disso, o meu motivo é esse, até queria, mas por causa disso, eu sou pobre, minha família é pobre, eu sou pequeno. Muitas pessoas na igreja reclamam de tudo, mas quando o pastor ou o seu líder diz, olha, fulano, vamos fazer tal coisa, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dom, eu não tenho capacidade, aí vai arrumando gente para fazer o serviço. Por que não chama fulano? Por que não chama Beltrano? A semana passada eu falei no RCE que às vezes os pastores acabam sempre tendo as mesmas pessoas para trabalhar. Por quê? Porque não é panela, é porque normalmente quando ele convoca, ou chama, ou convida, são as mesmas pessoas que respondem ao chamado. Sempre tem aqueles que falam bastante, na hora que chama ele não vai. Aí depois fala, está vendo? Por que o pastor só chama aquele irmão? Por que o pastor chama aquela irmã? Por que esse líder chama aquela pessoa? Porque, irmão, na hora que a coisa aperta, normalmente são os mesmos que vão. E eu tenho desafiado, a gente a despertar e dizer, não, vamos quebrar esse ciclo vicioso, conta comigo, eu estou aqui. Não vamos dar desculpa, não vamos ficar reclamando, eu sou isso, eu não tenho dom, nunca me chama, e quando me chama é para problema. Irmãos, não reclama que não chama, e quando chama, a pessoa reclama porque chamou, vai entender. Gideão era um inconformado, reclamava de Deus, a Deus falou assim, então Gideão, vai lá e faz. Aí ele falou, não, eu não posso, como é que eu vou fazer isso? Porque, irmãos, normalmente é assim, todo mundo tem ideia de como a coisa tem que ser feita. Se eu fosse o bispo Sérgio, eu fazia assim, eu faria assim, Outro dia eu falei lá no Brás, que aqui no Brasil nós temos uma cultura que quase todo mundo no Brasil é técnico de futebol. Sabe como montar a seleção, não, tira fulano, põe esse para jogar não sei o quê, não, por que não põe esse jogador, devia jogar assim, todo mundo é meio técnico de futebol, e na igreja todo mundo é meio pastor, para dar ideia de como a igreja deveria ser. Mas na hora que o pastor falar, fulano, resolve isso aqui, vai lá visitar essa família, vai lá fazer tal coisa, cuida disso aqui para mim, aí parece que as ideias somem tudo da cabeça da pessoa. Só tem desculpa, eu não posso, não tenho tempo, não dá, essa pessoa é difícil demais. Para os outros fazer é fácil,
Agora, quando é para ele fazer, é difícil. Gideão estava querendo achar alguém para resolver o problema, estava inconformado. Deus falou: então, Gideão, vai lá você. E aí o que acontece? Ele começou a arrumar um monte de desculpa. E aí Deus fala com ele de novo. Aí a coisa muda. Como Deus fala com ele de novo. Veja como Deus falou de uma forma diferente agora. No versículo 16. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Então aqui nós vemos o quê? Uma resposta de como a coisa pode ser feita. Deus falou, aqui você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Então entenda, Gideão estava mentindo que a família dele talvez fosse uma mais pobre? Provavelmente não. Que ele fosse o menor da família dele? Talvez não. Ele estava reconhecendo a sua incapacidade. Agora Deus diz: Gideão, você pode, não é porque você é capaz ou porque você é mais inteligente, não, você pode porque eu vou ajudar você. Entenda, querido, entenda, querida, nós só fazemos alguma coisa para Deus porque Deus nos ajuda. Eu só sou pastor porque Deus me ajudou, o bispo só é bispo porque Deus ajudou. Se fosse pela nossa própria capacidade, eu não teria chegado a lugar nenhum. E se você é um líder, você é um obreiro, enfim, você só chegou onde chegou porque Deus o ajudou. E você vai poder caminhar mais longe, se Deus está dizendo para você caminhar, porque Deus vai caminhar com você, Deus vai abençoar você, Deus vai lhe dar capacidade, sabedoria, estratégia, Deus vai lhe dar força, Deus vai lhe dar as ferramentas necessárias para que você consiga fazer isso. No começo Deus falou: Gideão, vai você na sua força. Gideão, não dá. Agora Deus falou: Gideão, você pode fazer porque eu vou ajudar você. Então essa parceria entre nós e Deus é que dá certo. Deus não vai agir sozinho, tá? Mas Deus vai agir com a nossa parceria. Pastor, Deus precisa de nós? Não, irmãos. Mas Ele escolheu agir assim. Se você olhar na Bíblia, Deus sempre escolheu agir com homens e mulheres, tá? Você vai percorrer a Bíblia toda vez que Deus fez um projeto, tinha um plano, Ele apresentava, chamava alguém. Ele chamou Abraão, Ele chamou Moisés, aqui Ele chama Gideão, em outro momento Deus chama outras pessoas, sempre assim, numa parceria, tá? Para que Ele possa agir, porque o trabalho é feito por homens, com a bênção de Deus, com a unção de Deus, com a capacitação de Deus. Você olha para vocês, talvez você diga: pastor, eu não posso, mas com Deus na sua vida, você pode, com a unção de Deus você pode, com o poder do Espírito Santo você pode sim cumprir o seu chamado, a sua vocação. Você pode ser um resolvedor de problema, debaixo da unção e da bênção de Deus, tá? Então, irmãos, é preciso reconhecer que nós só podemos fazer alguma coisa porque Deus que nos capacita, para poder fazer as mudanças necessárias, é Deus na nossa vida. A mudança não vai acontecer sozinha, mas quando Deus nos chama para fazer mudança, nós temos que entender que essa parceria é a que vai dar certo, é a que vai fazer o que for necessário. Então, entendendo a nossa história aqui, Gideão queria uma mudança. Gideão, dentro do seu âmbito local, da sua realidade familiar, ele estava trabalhando, ele estava se esforçando, ele estava quebrando um ciclo vicioso de se conformar que o inimigo vinha e roubava a comida e o sustento da família dele. Por isso que ele catou o trigo e foi para outro lugar, porque ele estava quebrando esse ciclo. E Deus gostou disso. Ele falou: achei um cara inconformado, achei um cara que tem algum tipo de ação. Agora o nível de Gideão está subindo. Está subindo por quê? Porque agora Deus falou: vamos fazer uma parceria, Gideão. Você estava sozinho, aí lutando pela sua família. Agora vamos fazer uma parceria e vamos mudar a história de Israel. Deus o chama. Nessa hora Gideão está meio assustado, está meio com medo, mas Gideão aceita, aceita. E aí, irmãos, começa o processo de Deus na vida de Gideão, para que Gideão possa atuar como um líder em Israel. Irmãos, há sempre uma ideia errada
de que quando Deus chama alguém, a pessoa vai fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, e é automático. Deus, quando chama alguém, Ele está preparando alguém para que ele passe num processo, e nesse processo a pessoa estará apta para fazer o que Deus quer, né? Nós sabemos que somos imperfeitos, temos consciência disso, mas Deus vai agir através da nossa vida para que nós possamos estar em condições de fazer aquilo que Deus quer. E aqui Deus chama Gideão, né? E Ele procura em Gideão algo que Ele procura em nós, né? Primeiro, irmãos, eu falei até isso na semana passada, disponibilidade. Eu falei um pouco, um dos temas que eu falei na semana passada foi disponibilidade. Está disponível? Porque todo mundo quer mudança, todo mundo quer melhoria, mas poucas pessoas estão disponíveis. Eu notei aqui, disponíveis para fazer a nossa parte. Todo mundo precisa estar disponível para fazer a sua parte. Agora, Deus chamou Gideão e pediu uma outra coisa para ele: disposição. Eu coloquei disposição para a mudança, e coloquei: a mudança começa em mim. Porque normalmente nós somos dispostos a fazer alguma coisa para mudar os outros. Nós queremos que os outros mudem, mas quando é uma mudança pessoal, nós não queremos. Porque não dói nos outros, mas dói na gente. Vou usar um termo popular aqui, né, para a gente entender, que é: pimenta nos olhos dos outros é refresco. O que isso quer dizer? Quer dizer, eu quero que os outros passem num processo de mudança, transformação. Todo o processo de mudança do ser humano é difícil, porque o ser humano tem o ego, a natureza pecaminosa, vícios, hábitos. Então é um processo, é difícil. Nós queremos que os outros mudem, mas quando Deus diz você tem que mudar, a gente começa a achar difícil. Então, primeiro Deus procurava alguém disponível, tá? Agora Deus também aponta para uma disponibilidade. Então Deus procura também gente dispostas a mudar, não só disponíveis, que tem gente que está disponível para fazer alguma coisa, mas não está disposto a pagar o preço por isso. Eu quero resultados, mas não quero pagar o preço por isso. Eu quero vitória, mas eu não quero lutar. Eu quero bênção, mas eu não quero passar pela situação. Eu quero ser aprovado, mas não quero passar pela prova. Não. Para Gideão conseguir um resultado, Deus falou: Gideão, a mudança começa por você. Como assim, pastor? A mudança começa por você. Primeira coisa que Gideão fez, Gideão foi, falou para o anjo: espera aí. Aí ele preparou, né, uma oferta, um sacrifício, cozinhou lá uma carne, e preparou lá um pão de farinha. Isso mostra que ele tinha conhecimento de como a coisa funcionava, né? Ele não desconhecia tanto assim, eu não conheço nada. Não, ele conhecia. Ele preparou lá uma oferta e voltou e trouxe, e o anjo estava lá esperando. Aí ele colocou a oferta lá, aí o anjo falou: coloca em cima da pedra. Coloca lá a carne, o caldo da carne, coloca tudo lá. Ele colocou, aí o anjo tocou ali, desceu fogo do céu e consumiu aquela oferta. Gideão ficou assustado, ficou com medo, né? Mas está me entendendo, Deus está aqui mesmo, né? O Senhor falou: fica tranquilo, Gideão, você não vai morrer, eu não te trouxe aqui para você morrer, é para você. Então Gideão ficou com aquele temor, aquele respeito, né? Alguém pensa: pastor, Deus aceitou a oferta de Gideão, Gideão estava ali adorando a Deus, agora é hora de Gideão sair arrebentando tudo, quebrando tudo, não é? Não, irmãos, não era a hora disso não. E a mudança pessoal, vai para onde? Aí, eu notei aqui, muitos querem ver a mudança nos outros, mas a maior mudança começa em nós. Aí Deus começa o processo. Aqui diz assim, eu quero ler com vocês, no verso 24, no versículo 24, diz assim, Gideão construiu um altar para Deus, o Senhor, e chamou de: o Senhor é paz.
E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Então o 24, você olha o 24, depois que Gideão coloca a oferta sobre a pedra, o anjo toca, desce fogo do céu, ele fica temeroso. Aí o que Gideão faz? Gideão constrói um altar e adora a Deus. Fala, que maravilha, agora a coisa está toda resolvida. Irmãos, mas o versículo 25 diz assim, naquela noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar do Deus Baal, que é do seu pai, e também o poste ídolo que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Pastor, o que isso quer dizer? O que Deus está dizendo para Gideão? Vamos entender o que Deus está dizendo. Gideão, tudo bem, você está me adorando, estou feliz, mas você quer uma mudança em Israel? Gideão com certeza queria. Falou, Gideão, vamos começar a mudança? Faz o seguinte, Gideão, você vai pegar um boi, um touro, você vai separar esse touro para fazer uma oferta para mim. Só que lá na propriedade aqui da sua família, tem uma parte alta lá na propriedade. Lá tem um altar e lá tem um poste ídolo, que era uma árvore, e eles ofereciam sacrifícios embaixo daquela árvore aos deuses, aos demônios, às entidades. Falou, Gideão, o que você tem que fazer é chegar lá, desce o machado, derruba essa árvore, porque essa árvore é um local de adoração aos demônios, e você vai fazer o quê? Você vai derrubar o altar que tem lá embaixo, vai quebrar tudo, literalmente, Gideão, quebra tudo, corta a árvore, e ali você vai construir um altar para mim, e você vai pegar essa madeira que estava lá, que era da árvore, que se adorava embaixo dela, você vai pegar essa madeira e vai colocar como lenha lá, e você vai sacrificar esse touro em oferta para mim. O que Deus está dizendo? O seguinte, Gideão, vamos acabar com a idolatria na sua casa? Porque a causa do sofrimento do povo de Israel é porque o povo era idólatra. Agora Gideão queria que Deus destruísse os inimigos, mas se eles tinham na casa deles um motivo pelo qual os inimigos tinham direito sobre eles, que era idolatria, que era um pecado de abominação terrível, um pecado terrível para o povo de Deus. Então muitas vezes nós queremos que Deus mude o mundo, mude as pessoas, mas nós estamos trazendo conosco coisas que impedem a ação de Deus. Então por isso que eu disse assim, nós queremos a mudança dos outros, mas a mudança começa primeiramente em nós. A mudança começa na nossa vida. Então, muitas vezes nós queremos que Deus mude as pessoas, que Deus faça as coisas, mas a primeira mudança começa na nossa vida. Porque essa mudança que vai gerar uma transformação em outras pessoas, mas ela começa por nós. Nós queremos sempre que os outros façam, que os outros obedeçam, que os outros ouçam o chamado de Deus, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço necessário. Alguém fala, pastor, não era tão difícil. Irmãos, era muito difícil. Era muito difícil. Primeiro, porque todo o povo de Israel era idólatra. Outra coisa, eles estavam morrendo de medo dos inimigos. E aquela idolatria era uma idolatria que era mandada pelos inimigos. Os inimigos faziam aquilo. Não que eles os inimigos que tinham aqueles deuses, eles trouxeram aquilo porque os inimigos tinham domínio sobre eles. Então eles passaram a adorar aqueles deuses com medo dos inimigos. Então, quando disseram, é para você destruir o altar de Baal, é para você cortar o poste ídolo, aquilo era uma afronta direta aos inimigos, era uma provocação aos inimigos. Irmãos, e o pior de tudo, irmãos, aquele lugar, porque o altar que Gideão fez, era um altar ali dentro de um território assim mais discreto. Deus falou, não, eu não quero um altar aqui, eu quero um altar lá no lugar alto, um lugar de destaque. Aonde vocês colocaram os demônios em destaque, você vai mandar os demônios embora e vai me colocar como destaque.
Agora quem vai aparecer sou eu. O que isso ensina para nós, irmãos? Porque tem muita gente que o lugar dele de segurança, o altar dele é a igreja. Então na igreja ele adora, na igreja ele é de Deus, na igreja ele é santo, ele fala em línguas, na igreja ele é aquela pessoa assim. Mas na vida normal dele, no trabalho, nos estudos, ninguém sabe que ele é crente. É o famoso agente secreto, né? É o crente agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Não tem o altar dele, ninguém vê o altar dele. O altar dele está escondido. Eu não estou dizendo que você tem que ser crente fanático, né? Não é isso não. Mas o quanto a sua luz está brilhando. O que as pessoas veem de você, os que não estão na igreja? Os que estão na igreja tudo bem, mas os que não estão na igreja, como é que eles te veem? Como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa abençoada, uma pessoa que serve a Deus? Independente de estereótipos, do que eles vão julgar ou não, como as pessoas olham para você, né? Como as pessoas te veem? Gideão, ele construiu um altar lá meio escondido, falou, não, escondido eu não quero, é lá em cima, e vamos acabar com os vínculos que você e a sua família têm com o diabo. Se você quer mudar o mundo, mudar lá, sei lá, a nação, vamos começar a mudança na sua família. Irmãos, tem muita gente querendo mudar o mundo, mas não está nem disposto a fazer mudanças com a sua família, a orar pela sua família, a lutar pela sua família, a pagar um preço para que a sua família seja transformada. Então é para a gente pensar nisso, irmãos, pensar de verdade e refletir sobre as responsabilidades que nós temos como servos e servos de Deus. Nós somos sacerdotes da nossa casa, somos sacerdotes da nossa família também, né? E então eu coloquei aqui, temos muitos crentes adoradores, mas poucos crentes trabalhadores. O que isso quer dizer, irmãos? Crente adorador é aquele crente que vai na igreja, ele adora, canta música, oração, ele está lá o tempo todo. Hoje em dia eu fico observando o pessoal, né? A gente vê uns vídeos por aí, o pessoal está assim, o tempo todo, parecendo os judeus lá no Muro das Lamentações, né? Aí quando Deus fala, faz alguma coisa, e a pessoa, né? Para adorar a Deus estou aqui. Agora, né? Para fazer alguma coisa para Deus, não. Por quê, irmãos? Porque para fazer alguma coisa para Deus, tem que se dispor, tem que se desprender, tem que ter uma atitude, e para fazer coisas para Deus também não é de qualquer jeito. Deus exige de nós também mudança, não é o fazer como uma ação qualquer. Para fazer para Deus tem que ter transformação pessoal, a ação de Deus primeiro em nós, para depois chegar nos outros, e aí que paga-se um preço por isso, e as pessoas dizem não, né? Então, para ficar em contemplação está cheio de gente, mas para ação quase não tem ninguém. Jesus falou, orem, peçam a Deus para que envie trabalhadores. Deus não está precisando de gente para ficar contemplando a vida inteira, Deus está precisando de pessoas para trabalhar. Viu? Eu não estou dizendo que não devemos adorar, sim, há momento para adorar, mas tem muita gente querendo só adorar, só ficar lá adorando e não está fazendo nada para o reino de Deus, não está fazendo nada para trazer uma transformação. Se perguntar para todo mundo quer mudança, todo mundo quer melhoria, todo mundo quer uma igreja mais avançada, uma igreja assim, um ministério assim, o ministério dos jovens eu quero assim, das mulheres eu quero assim, dos homens eu quero assim, as células eu quero assim, ou eu quero o bispo assim, eu quero o pastor assim, eu quero o meu líder assim. Todo mundo quer coisa, irmãos, mas quando parte para o campo pessoal, aí vem como Gideão no primeiro momento, né? Eu sou pequeno, minha família é pobre, eu não tenho condição. Ou então vem com a dificuldade, vou fazer isso, vou me arriscar. A Bíblia usa um termo aqui que eu quero chamar a sua atenção, aqui, no texto que a gente leu, depois diz assim, deixa eu achar aqui, Gideão, aí diz que Gideão levou 10 dos seus, versículo 27, 10 dos seus empregados, e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. Alguém fala, pastor, mas que coisa feia, Gideão
ficou com medo, não fez de dia, fez de noite. Irmãos, mas eu quero tirar uma lição preciosa disso aqui. Gideão ficou com medo? Ficou, como qualquer um de nós fica, mas ele fez. Irmãos, o que isso mostra? Que nós somos humanos, nós podemos sentir medo, sentimos intimidados, às vezes meio amedrontados, mas mesmo com medo, faça, mesmo com dificuldades, faça, mesmo com oposição, faça. Tem gente que acha, porque Deus mandou, não vai ter oposição, não vai sentir medo, não vai ter dificuldade, fica passando aquela imagem de que nós somos super-heróis, com superpoderes, que nós podemos fazer qualquer coisa, mas não, irmãos, a gente sente medo porque a gente é humano. O medo é uma sensação humana. O que a gente não pode permitir é que o medo nos impeça de fazer. A gente pode ficar com medo? Pode, mas mesmo com medo a gente vai lá fazer. Por que a gente faz com medo às vezes, pastor? Porque a gente confia que Deus vai agir. Eu olho para mim e eu sinto medo, mas quando eu olho para Deus eu tenho coragem. Enquanto Pedro olhou para a tempestade, para as ondas, para o mar bravio, ele afundou. Quando ele olhava para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Então é isso, irmãos. Gideão, mesmo com medo, obedeceu. Então, mesmo que você tenha dificuldades, mesmo que você se sinta amedrontado, dá frio na barriga, dá nervoso, você se sinta incapacitado, faça, vai para cima. Por quê? Porque Deus é que está ordenando você a fazer, sabe? É preciso que a gente tenha uma atitude de mudança, uma ação, mas se nós não fizermos assim, se nós não vencemos os nossos medos, cada vez o medo fica maior. Cada vez que você pensa, fica mais difícil. Vou dar um exemplo aqui. Não sei se alguns de vocês tiveram essa experiência de pular tipo de uma plataforma, de um trampolim na água, né? Pular num lugar. Irmãos, eu nado um pouco, não sou nadador assim. Como diz, nada para sobreviver, né? Para não afundar. Mas dá para. E uma época, eu era adolescente, eu ia com o meu tio para num local lá na região perto lá de Sorocaba, num lago em Açoiaba, para nadar, né? E meu tio nadava muito bem, sempre foi criado perto de rio, era um exímio nadador, um atleta, né? Praticamente. E eu chegava lá, irmãos, era assim: se eu chegasse no trampolim, não é verdade, uma trampolim, uma plataforma alta. Se eu chegasse na plataforma, colocasse o pé e pulasse na água, beleza. Mas tinha dia que eu resolvia olhar para a água, irmãos. Eu ficava lá em cima, olhava. Irmãos, parecia que cada vez aquele negócio ficava mais alto. A gente olhava lá de baixo para cima, não era alto, mas quando a gente chegava lá em cima e olhava, aquilo parecia muito mais alto. E já chegou vez, e eu sempre nadava lá. Mas já chegou vez eu ir lá e não pular, voltar e não pular. Mas você já tinha pulado lá? Já? Sabia nadar? Sabia. Mas, porque eu ficava olhando, parecia que cada vez era mais alto, era mais difícil. Então, irmão, tem coisa que você tem que se jogar. Quando Deus dá uma palavra para você, mesmo que você sinta medo, se joga. Sabe por que você tem que se jogar? Porque aqueles que se jogam são aqueles que experimentam o sobrenatural. Nós tínhamos lá 12 discípulos, né, caminhando no barco. Por que só Pedro andou sobre as águas? Porque ele foi o único que teve coragem de botar o pé para fora. Alguém fala, passou, mas ele afundou um pouco. Mas proporcionalmente ele era o cara que estava mais perto de Jesus, e Jesus levantou ele da água quando ele começou a afundar. Então, irmãos, os outros 11, ninguém andou sobre as águas, foi só Pedro. Irmão, só vai experimentar o sobrenatural as pessoas que arriscam, as pessoas que têm coragem. Gideão estava com medo, mas ele foi e fez. Foi e fez. Não é, irmãos? Não é porque você não sente medo, não é porque você se sente incapacitado, não é porque você tem alguma dificuldade que você não vai fazer. Lembre-se, o Senhor falou para Gideão: Gideão, você vai conseguir porque eu vou ajudar você, eu vou caminhar com você, eu vou fazer com você. Toda vez que você tiver medo, lembre-se, eu não estou sozinho, eu não estou fazendo por conta própria, não é minha ideia, não estou fazendo porque eu quero, eu estou fazendo porque o Senhor ordenou, eu estou fazendo em obediência, e por isso Deus irá me abençoar. Irmãos? Então aqui, nós temos que sair dessa ação, né, contemplativa,
para uma ação, mesmo que me custe alguma coisa, porque se eu quero ver a mudança, eu preciso pagar um preço por essa mudança, e a mudança começa primeiro por mim. Eu quero uma transformação real na minha família, então eu tenho que ser o primeiro a dar testemunho de mudança. Eu quero uma mudança lá no meu bairro, na minha rua, lá no meu trabalho, lá na faculdade, na escola onde eu estudo. As pessoas têm que ver a mudança primeiro em mim. Como é que eu quero que Deus salve os meus colegas na faculdade, se eu não tenho nenhuma atitude, se a minha postura lá é igual a deles? Se Gideão adorasse a Deus escondido no vale, lá num altar que ninguém via, e chegasse na hora que a família reunisse, a cidade reunisse em adoração lá embaixo da árvore lá, adorando a Baal e o poste ídolo, ele fosse lá e ficasse meio disfarçando assim, mesmo que não adorasse, ficar dando um perdido lá assim, tipo... Não, irmãos, ele tem uma atitude maluca. A Bíblia diz que ele estava com medo do povo e estava com medo da família, porque na hora que eles descobrissem, a coisa ia ficar feia, e realmente aconteceu. Quando descobriu, a coisa ficou feia, mas Deus interviu mais uma vez e protegeu não só a Gideão, como protegeu a família dele também. Irmãos, essas mudanças são necessárias, nos parecem radicais, irmãos, mas se nós não rompermos com o ciclo em que o diabo tem direito sobre a nossa vida, em que o diabo nos acusa, em que o diabo nos escraviza, que o diabo nos humilha, se nós não rompemos esse ciclo, nós vamos ficar a vida inteira rodando, dando volta, sempre nos mesmos problemas. A gente melhora um pouquinho e depois o problema volta. Por quê? O demônio não foi embora, a causa do problema não foi vencida, né? Então não adianta, se não combatermos diretamente, se não colocar o machado na raiz da árvore, né? Foi que João Batista disse: o machado está posto à raiz da árvore, quer dizer, é cortar para nunca mais brotar. Se você não combater aquilo que está atrapalhando, aquilo que está amarrando a sua vida, que está impedindo você de ser uma bênção, você vai ficar sempre num ciclo vicioso. Você vai ficar na igreja, ora, pede a Deus: ai, Senhor, abençoa, meu Deus, põe a mão na minha cabeça, me unge aqui. Aí chega, vai orar com o pastor. Depois chega uma fase que tem uns crentes que eles ficam com tanto problema na cabeça deles, aí ele tem uma atitude, ele fala assim: essa igreja não tem mais bênção para mim, aí vou mudar de igreja. Esse pastor, meu bispo não é mais o mesmo, meu pastor não é mais o mesmo, não é tão abençoado. Irmãos, se os outros estão sendo abençoados, estão sendo salvos, estão recebendo de Deus, e você não está recebendo, a culpa será que é da igreja ou é sua? Então, irmãos, entenda uma coisa: às vezes nós estamos num ciclo, num processo que nunca termina, porque nós não temos atitude de romper com alguma coisa que nos prende. A gente não quebra esse ciclo. Gideão não ia conseguir ter uma transformação em Israel se não começasse uma transformação na vida dele e na própria família dele. Quando Deus pediu, mesmo com medo, ele obedeceu. Foi para cima, com medo, mas fez. Qual foi o resultado? A cidade descobriu no outro dia cedo, deu uma converseira, um bafafá, e aí o pai dele entrou no meio, queriam chamar Gideão, queriam prender, matar Gideão. O pai falou: tá bom, vocês não vão botar a mão no meu filho não, porque é o seguinte, o altar não é de Baal, então que Baal se defenda. E aí a Bíblia diz que a notícia chegou, correu, e os midianitas se reuniram, juntaram milhares e milhares, e falaram assim: agora a gente vem contra Israel, nós não podemos aceitar uma pequena rebelião ali, porque essa pequena rebelião pode incendiar outros, né? Mas o diabo já estava perdendo, porque a partir daquele momento a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou Gideão. Agora você percebe, quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, o Espírito do Senhor não tomou Gideão. Quando Gideão ofereceu lá a carne, o pão, o Espírito do Senhor não tomou Gideão. Quando Gideão construiu aquele altar lá no vale, né, para o Senhor, para oferecer um sacrifício, o Senhor não tomou, o Espírito do Senhor não tomou Gideão. Quando foi que o Espírito do Senhor tomou Gideão? Quando ele teve a coragem e a ousadia de obedecer radicalmente o que Deus mandou. Com medo, sim, obedeceu, derrubou o altar, cortou a árvore lá que fazia adoração embaixo, tocou fogo naquela madeira, sacrificou lá o segundo boi, né, o segundo touro, colocou lá em cima, obedeceu a Deus. Quando o pau veio para cima dele, o Espírito do Senhor tomou
e ele soprou o chifre, né? Uma convocação, e aí milhares de pessoas vieram se encontrar com Gideão. O cara que estava escondido, malhando trigo no lagar, lá no lugar onde se pisava as uvas, um desconhecido, o cara de uma família pobre, e era o menor da sua casa. Ele tocou o chifre de carneiro, depois que o Espírito do Senhor tomou conta dele. Eu vou ler aqui para vocês, eu vou explicar. Está vendo? Aqui, ó. Versículo 34. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Então, lembrando que esse grupo de família era a cidade onde ele estava. A princípio o pessoal ficou meio contra, mas na hora que o Espírito do Senhor o tomou, aquelas pessoas se juntaram a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Áser, de Zebulon e de Naphtali, e eles também foram se juntar a ele. O que eu anotei aqui, irmãos? Ó, depois que Gideão obedeceu a Deus, começou a atrair multidões. Ele foi referência de mudança, e isso gerou mudança nos outros. Vou ler de novo. Depois que Gideão obedeceu a Deus, começou a atrair multidões. Ele foi referência de mudança, e isso gerou mudança nos outros. Então, depois que Gideão obedeceu a Deus, ele começou a atrair multidões. Por quê? Porque aí estava a unção de Deus sobre a vida dele, mas a unção só veio quando ele obedeceu. Primeiro começou com ele. Irmãos, tem muita gente querendo multidões, querendo crescimento, mas não está obedecendo a Deus, não está servindo a Deus, não está obedecendo o ídolo do Senhor. Ah, se tivesse isso, se tivesse aquilo, se tivesse dinheiro, se tivesse condição, se tivesse grupo, se meu pastor me apoiasse, se meu líder me desse uma oportunidade. Irmãos, a oportunidade está aí, a chance está aí, o ídolo está aí, vai lá e faz, em nome de Jesus. Você já tem a palavra, você já tem a bênção, está faltando você fazer a sua parte. O que está faltando você romper, você quebrar, você tirar da sua vida, para te atrapalhar? Às vezes o maior problema é você mesmo, é o seu ego. Para de desculpa, para de achar motivos e razões. Você só fala quando é para os outros fazerem, mas quando é para você, você arruma desculpas. Para com isso, obedeça a Deus, rompa esse ciclo, porque daí você, com a unção de Deus na sua vida, você vai atrair, porque a unção de Deus é que atrai. Não é o seu carisma, a sua inteligência, a sua boniteza. Ai, se aqui fosse assim, se esse lugar fosse assim, se a minha casa fosse mais bonita, se eu tivesse um sofá novo, mas eu não tenho dinheiro para comprar um sofá novo, a minha célula seria cheia. Para com esse negócio. Não é sofá novo que vai encher a sua casa para a célula. Ai, se eu tivesse dinheiro para comprar lanche, para fazer um banquete aqui na minha célula, as pessoas viriam. Não, não é isso não. É a presença de Deus na sua vida é que vai fazer a sua célula crescer. É a presença de Deus que vai atrair as multidões. As pessoas virão, serão curadas, serão libertas, serão salvas. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa de Deus. É uma pessoa de Deus. Gideão era um inconformado solitário. Ele queria mudança? Queria, mas estava sozinho. Porque ele só pensava no âmbito, na vida dele, nas coisas dele. Quando ele obedeceu a Deus, honrou a Deus, quebrou a barreira espiritual, quebrou o pecado, aquele ciclo na família dele, agora a bênção que estava nele, arrumou muita gente para poder ajudar no seu projeto, no seu desejo de uma libertação de Israel. E nós conhecemos a história. E Deus usou Gideão para libertar o povo de Israel, para ir finalizando a nossa história. E eu anotei aqui uma coisa, eu estou repetindo, porque eu aprendi uma coisa, que para a gente entender certas coisas, tem que repetir, tem que falar muitas vezes, tá? É um processo de aprendizado natural, né? Diz assim, ó: quero amor, mas eu não amo. Quero mudança, mas eu não mudo. Quero ser servido, mas não sirvo ninguém. Quero que os outros trabalhem, mas não faço nada. Vou ler de novo. Quero amor, mas não amo. Quero mudança, mas não mudo. Quero ser servido, mas não sirvo ninguém. Quero que os outros trabalhem, mas não faço nada. Vamos romper esse ciclo de falação
e vamos trabalhar em nome de Jesus? Vamos ter coragem? Pastor, eu tive medo. Irmãos, aqui diz que Gideão teve medo. Lá, aqui no versículo 27, ele ficou com medo. No versículo 23, quando o anjo respondeu, né, com fogo, a Bíblia disse, o anjo falou para ele, não fique com medo. Então Gideão, no mesmo capítulo, tem 2 episódios que ele ficou com medo, mas esse medo não impediu que Gideão obedecesse a Deus. Que nada impeça você de obedecer a Deus, nem pessoas, nem sentimentos, né? O meu coração. Tem um pessoal que tem mania assim, se eu sentir no meu coração eu faço. Para com esse negócio de sentir no coração, viu? É uma religiosidade mentirosa. Eu tinha notado aqui também, né, que nós precisamos obedecer a Deus aqui ó, mesmo sem sentir, eu preciso obedecer. Então, eu tenho que sentir, eu tenho que ser tocado. Irmãos, Deus falou, obedeça. Você está com medo, você não sentiu, obedece. Irmãos, a Bíblia diz lá, um texto que Samuel fala para Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Para com dar motivo, razão, é medo, é falta de dinheiro, é falta de tempo, é a minha família, eu tenho filho pequeno, eu tenho filho adolescente, eu não tenho filho, eu sou solteiro, eu estou noivo, eu vou casar, depois que meus filhos ficarem criados, depois que eu aposentar, depois não sei o que, depois não sei o que lá. Para com desculpas em nome de Jesus. Vença esse medo e obedeça a Deus. Deus quer transformar a sua vida e através da sua vida Ele vai atrair multidões em transformação. A mudança, vou ler de novo, a mudança que eu quero nos outros começa em você. Vamos orar nesta noite? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença. Pai, nós estamos sendo desafiados pela Tua palavra. Senhor, se perguntarmos às pessoas, todos querem mudança, todos querem melhorias, todos têm sonhos, projetos, mas são tão poucas as pessoas que conseguem sair do nível das ideias para o nível da ação e os resultados, porque o medo, as dificuldades, os problemas, os pensamentos, os sentimentos atrapalham. Mas em nome de Jesus, nesta noite, nós queremos quebrar esse ciclo vicioso, essa ação diabólica na mente dessa pessoa, essa fortaleza estabelecida aí. Sai em nome de Jesus todo espírito de medo, espírito de covardia, espírito que faz essa pessoa arrumar motivos, razões, desculpas para não ser, para não fazer, para não agir. Todo esse ciclo vicioso que Satanás está empreendido essa vida, esta família, este casal, será quebrado agora pela autoridade do nome de Jesus. Ó Espírito Santo, nós impedimos nesta noite, acende a chama no coração dos teus filhos do ID, do chamado, da vocação, de fazer a tua obra. Espírito Santo, aviva o nosso coração, coloca o fogo, coloca a paixão. Nós não queremos ser só pessoas que contemplam o Senhor, mas nós queremos ser pessoas que também agem em nome do Senhor, que ouvem o ID, Senhor, e realmente vão. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor possa levantar guerreiros e guerreiras, Senhor, para lutarem as suas batalhas, que nós deixemos de ser espectadores e possamos ir ao campo de batalha, lutar, meu Deus, as nossas guerras, as guerras que o Senhor nos mandou lutar, Senhor. Se esse mundo vai ser mudado pelo poder do nome de Jesus. Não é na nossa força, na nossa capacidade, mas é na unção e no poder do Teu Espírito. Assim como o Senhor disse que estava com Gideão, que ele faria mudanças, transformações na Tua força, Senhor. Que o Senhor possa agir na vida dos Teus filhos, Senhor, para que eles possam agir e trazer transformações. Eu lhe peço, meu Pai, em nome de Jesus, desperta os que estão adormecidos, levanta os que estão caídos, aviva aquele que está desanimado nesta noite, ó Pai, e traz, meu Deus, um povo vivo, um povo avivado, um povo despertado, um povo, Senhor, que ousa acreditar na Tua palavra, ó Pai. Nós lhe pedimos nesta noite, para que possamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus.